Então, boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que continuamos nosso evento Conjunturas e temos a grata satisfação de contarmos com a presença e a apresentação da professora doutora Scarlett Marton, da Universidade de São Paulo, também falando do lançamento do seu último livro na França, e o tópico da sua fala hoje, as ambivalências de Nietzsche, tipos, imagens e figuras femininas. A professora Scarlett Marton é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo. Após a mestrado em Filosofia na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, defendeu seu doutorado e livre docência também pela USP. Publicou no Brasil cerca de 18 livros, a maioria deles sobre a filosofia de Nietzsche, muitos que são grandes clássicos para todos nós, tais como a Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos, Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, Nietzsche, seus leitores e suas leituras, Nietzsche, filósofo da suspeita, a irrecusável busca de sentido, autobiografia intelectual e, mais recentemente, esse grande livro sobre as ambivalências de Nietzsche. A professora Scarlett também fundou o grupo de estudos Nietzsche, que é bastante consolidado aqui no Brasil como grande centro de excelência para os estudos Nietzsche, é coordenadora da coleção de livros Sendas e Veredas, tendo implementado o GT Nietzsche junto à ANPOF e integrando o comitê científico de Hyper Nietzsche, de Nietzsche Studien e de Monographie und Text zur Nietzsche Forschung. Professora Scarlett Marton, grande prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estás com a palavra. Boa tarde, para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Cabe a mim, na verdade, agradecê-los, e agradeço aqui aos organizadores da Conjunturas, agradeço especialmente ao Nitamar, meu colega de tanto tempo, meu amigo de tanto tempo, se me permite dizer, e, enfim, é uma oportunidade para mim, uma oportunidade que, desde já, quero que estejam certos, me é extremamente grata, apresentar, então, este meu 19º livro, As Ambivalências de Nietzsche, Tipos, Figuras e Imagens Femininas. Eu gostaria de contextualizar um tanto esse trabalho. Na verdade, o projeto de escrever sobre Nietzsche e as mulheres, digamos assim, porque é disso que se trata, surgiu no ano de 2002. E como acontece normalmente conosco, que estamos aí envolvidos com atividades acadêmicas as mais variadas, esse projeto foi sendo postergado, abandonado por vezes, retomado um pouco mais para adiante, e assim foi caminhando. Até que, em 2017, eu decidi tirar o projeto e os escritos da gaveta e levá-lo realmente a bom termo. Nessa ocasião, eu estava frequentando muito a Europa. Na verdade, 6 meses no Brasil, 6 meses na Europa. Na Europa, com atividades diversas, à frente de 2 grupos de pesquisa internacionais, enfim, à frente de publicações, essa revista que Nitamar citou, o Nietzsche Studien, etc. E a minha base, normalmente, é a França, por afinidades eletivas, digamos assim. E também porque eu tenho outras atividades acadêmicas na França. E durante cerca de 2 anos eu me dediquei a escrever esse livro em francês na Bibliothèque Nationale de France. Foi uma experiência extraordinária, porque representou para mim um grande desafio, evidentemente. Tratava-se de eu encontrar o meu próprio estilo numa língua estrangeira, que embora, enfim,
eu tivesse uma familiaridade grande com ela, assim como tenho com a literatura e a própria filosofia, era uma experiência, insisto em dizer, extremamente desafiadora. Bem, por fim, o livro saiu, foi publicado agora em abril, pelas Editions de la Sorbonne. Eu fiquei extremamente satisfeita com isso e me dediquei a uma outra tarefa bastante desafiadora, que era traduzir o livro que eu havia escrito em francês para minha língua materna. E tudo isso me fez pensar um tanto nas nossas vivências, não é? O que significa escrever em português traduzindo um texto de uma língua estrangeira. Bem, tudo isso para trazer aqui algo desses diferentes universos linguísticos. E isto já me permite, de alguma maneira, entrar mais em contato com a própria filosofia nietzschiana. Por que razão? Normalmente se entende Nietzsche como o filósofo da cultura. Esse é um lugar comum. Todos dizem Nietzsche é o filósofo da cultura porque Nietzsche propõe uma reviravolta completa na nossa maneira de pensar, agir e sentir. Segundo ele, maneira essa que foi pautada pela religião cristã e pelo pensamento metafísico. Mas eu entendo que Nietzsche é também o filósofo da cultura a partir de outra perspectiva. É porque, para nós entrarmos em contato com os textos nietzschianos, nós temos necessariamente de nos abrirmos para todo um universo cultural. Artes, literatura, música. Por exemplo, Claude Lorrain, é preciso conhecer as telas do pintor francês, é preciso conhecer a literatura alemã, sem dúvida, Goethe, não só, enfim, Heine, Herder, etc., mas não só, igualmente a literatura francesa, a literatura inglesa, Shakespeare, etc. E é preciso conhecer música. Como nós podemos ler O Nascimento da Tragédia se nunca ouvimos as óperas de Wagner? Como nós vamos ler Zaratustra sem ter conhecimento da tetralogia, e em particular da Valquíria e de Siegfried? E assim por diante. E este pano de fundo, digamos, este caldo cultural, ele sempre esteve presente na minha leitura de Nietzsche. E ele continuou presente, de alguma forma, nesse meu último livro. É um pano de fundo, é um caldo cultural. Ele está presente, por exemplo, no próprio Zaratustra, como eu mencionei, era preciso passar por Wagner para chegar aí. Ele está presente quando Nietzsche vai falar da literatura francesa, e em particular de três autoras, que são a Madame Roland, Madame de Staël e a George Sand. Eu voltarei a elas um pouco mais para adiante, e assim por diante. E, na verdade, qual é o meu propósito com esse livro? O meu propósito era, e é, enfim, consiste em mostrar, esta é a tese que eu procuro defender na obra, mostrar que as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres não ocupam um lugar marginal no corpus nietzschiano. Elas não se devem a preferências pessoais. Na verdade, essas considerações de Nietzsche sobre as mulheres se inscrevem no seu empreendimento filosófico. Há uma ligação profunda entre essas considerações, que não são digressões, enfim, como eu disse há pouco, questão de preferência. Não, isto faz parte de um projeto filosófico, de um empreendimento filosófico. Então, esta é a tese que eu defendo no livro. E qual foi a metodologia de que eu lancei mão? Sem esquecer, evidentemente, deste pano de fundo cultural sempre presente.
eu optei pela leitura imanente dos textos, ou seja, a leitura, a exegese, a leitura criteriosa, rigorosa, dos escritos de Nietzsche, do corpus nietzschiano enquanto um todo. Então, eu repertoriei todas as passagens em que Nietzsche falava das mulheres. E nós vamos encontrar, não é, um capítulo inteiro no livro intitulado Humano Demasiado Humano, que é de 1878, capítulo esse intitulado A Mulher e a Criança. Nós vamos encontrar passagens na Gaia Ciência, nós vamos encontrar muitas passagens, muitos trechos a esse respeito em Assim Falava Zaratustra, passagens igualmente no Crepúsculo dos Ídolos, e também vários fragmentos póstumos. Então, tendo repertoriado os textos em que Nietzsche tratava das mulheres, a partir da leitura imanente, eu fui construindo o meu trabalho. E construí fazendo uma exegese dos textos em ordem cronológica. Em ordem cronológica para tentar ver em que medida Nietzsche mantinha as mesmas posições ao longo de toda a sua obra, ou seja, desde 1878, para ser precisa, que é onde aparecem, Humano Demasiado Humano, onde aparecem pela primeira vez as suas considerações sobre as mulheres, de maneira tão clara, não é? Até os textos de 1888, logo antes de Nietzsche interromper a sua atividade intelectual. Então, nesses 10, 11 anos, os textos foram repertoriados e foram examinados cronologicamente. E o que eu percebi? Eu percebi que Nietzsche assume posições ambivalentes em relação à mulher, leves ambivalências em Humano Demasiado Humano, e as suas posições vão caminhando para a exclusão das mulheres. Portanto, das ambivalências à exclusão. Mas antes de entrarmos aí propriamente, né, na questão, eu queria me deter ainda um momento no que diz respeito à metodologia, a metodologia a que eu recorri. Eu falei que se trata de uma leitura imanente do corpus nietzschiano, leitura essa feita em ordem cronológica, levando os textos, comentando os textos em ordem cronológica, e eu notei que muitas vezes, nas apresentações que eu andei fazendo, me perguntam, mas veja, você está apresentando um Nietzsche muito conservador. É preciso lembrar, por exemplo, que quando ele era professor na Universidade da Basileia, lá em 1879, antes de 1879, na verdade, nos anos que antecederam 1879, em 79 ele se desligou da universidade, num determinado momento ele votou a favor do fato de as mulheres poderem cursar a universidade. Bem, na verdade, isto eu sempre procuro deixar claro, as ambivalências de Nietzsche que me interessam são as ambivalências que se encontram nos seus textos. Nós poderíamos dizer que Nietzsche é ambivalente, por exemplo, nas suas relações com as mulheres com quem ele se encontrou ao longo da sua vida. Cosima Wagner, a própria Lu Salomé, a Malvida von Meisenburg. Mas não são efetivamente essas ambivalências que me interessam. E eu trago aqui as minhas razões. Porque, na verdade, no meu entender, recorrer a dados biográficos para explicar a obra só faz ensejar novos problemas, ao invés de nos ajudar a elucidar os textos. Tomemos 2 exemplos. Poderíamos dizer que
nas passagens da Gaia Ciência, estamos aí em 81, nas passagens da Gaia Ciência, quando Nietzsche adota posições conservadoras em relação às mulheres, nós poderíamos, há quem advogue a ideia de que se assim se dá, se assim se deu, é porque Nietzsche estava muito desapontado com a traição, entre aspas, de Lu Salomé, que teria preferido a companhia de Poré à sua própria companhia. Mas pensemos juntos, de que forma este dado nos ajuda a compreender os textos da Gaia Ciência. O que teria ocorrido se Lu e Nietzsche, se Nietzsche e Lu tivessem tido um relacionamento duradouro e profícuo? Nietzsche teria mudado a sua forma de escrever? Teria mudado as suas considerações? E o que teria acontecido, por outro lado? Como avaliar, por outro lado, o impacto dessa desilusão amorosa nos seus textos? Não há como quantificar isso e não há como encontrar nos textos eles mesmos traços perceptíveis e confiáveis das vivências de Nietzsche. Um outro exemplo. No Esse Homo, que é um dos últimos escritos do filósofo, Nietzsche afirma que a principal objeção contra o pensamento do eterno retorno do mesmo, esse pensamento que todos os momentos que nós vivemos, já vivemos um número infinito de vezes e voltaremos a viver exatamente da mesma maneira um número infinito de vezes. A maior objeção, a mais grave objeção contra o seu pensamento do eterno retorno do mesmo foi a existência da sua mãe e da sua irmã. Ou seja, Nietzsche não queria ter outra vez a mesma mãe e a mesma irmã. Mas, bem, essa afirmação, de que maneira ela nos ajuda a compreender o pensamento do eterno retorno do mesmo? Ela nos dá pistas para elucidarmos os seus aspectos cosmológicos, as suas implicações éticas, o seu caráter dionisíaco? Certamente não. E, na verdade, se pensarmos bem, a relação entre vida e obra em Nietzsche é uma relação muito peculiar do ponto de vista do filósofo. É a própria relação entre reflexão filosófica e vivência. E por que é peculiar? Num determinado momento, no prefácio à Gaia Ciência, Nietzsche escreve: mas que nos interessa o senhor Nietzsche? Que interessa que ele recobrou outra vez a saúde? Porque, no fim das contas, a vivência não são meros dados biográficos. A vivência aponta para uma determinada configuração pulsional, aponta para uma determinada condição fisiopsicológica. Daí, mais uma razão, mais um argumento, ao meu ver, para nós não recorrermos a dados biográficos para tentarmos elucidar o pensamento nietzschiano. E poderíamos usar o mesmo raciocínio aqui no que diz respeito a abordagens de caráter sociológico, né? Enfim, então Nietzsche escreveu o que escreveu sobre as mulheres, porque ele estava lá impactado por um pensamento ou por correntes conservadoras, etc. e tal. Mas isso não vai nos ajudar a entender um pouco melhor as considerações que ele faz sobre as mulheres. Muito bem, mas vamos agora tratar um tanto das ambivalências que estão presentes nos textos do próprio Nietzsche. E comecemos aqui abordando Humano Demasiado Humano. Nesse capítulo, curiosamente intitulado A Mulher e a Criança, e, na verdade, desde já eu chamo a atenção para a partícula e, que une os dois substantivos,
Ao associar a mulher e a criança, na verdade, Nietzsche está atribuindo a ambas, não é, o mesmo lugar na sociedade. Ambas são inferiores ao homem. E é o que ele mostra no capítulo. Mas há aí, de toda forma, algumas ambivalências. Por um lado, de início, as mulheres idolatram o amor, mas habituando-se às imagens idealizadas que elas criaram, tornam-se presas das suas próprias idealizações. Por outro, dirá Nietzsche, tanto em relação aos filhos quanto em relação aos amantes, as mulheres buscam apenas exercer o poder sobre os homens. Outra ambivalência. Por um lado, no quadro de um casamento bem-sucedido, comparável ao amigo, a mulher proporciona ao seu cônjuge momentos de intenso prazer intelectual. Por outro, respeitando as regras sociais, a mulher constitui um entrave para que o seu marido se torne independente em seus pensamentos e ações, entrave esse que chega a impedir o aparecimento de espíritos livres. Eu trouxe aqui exemplos de duas ambivalências. Uma ambivalência talvez ainda mais notável é aquela que nós vamos encontrar em passagens da Gaia Ciência. Na verdade, nessas passagens, Nietzsche vai trabalhar com diferentes imagens, imagens que as mulheres constroem sobre elas mesmas e imagens que os homens constroem de si mesmos a partir das imagens que eles já construíram das mulheres. Nietzsche, nós sabemos, é um fino psicólogo. E aqui há algo que precisa ser mencionado. Na verdade, a diferença do que se poderia eventualmente supor, Nietzsche não vai falar de uma única mulher. São várias as configurações do feminino que aparecem nos seus textos. Isso porque Nietzsche faz um trabalho incessante de crítica do essencialismo. Não existe a mulher na sua essência. Assim como não existe, Nietzsche recusa a ideia de natureza humana, ele vai recusar a ideia de uma essência feminina, se pudermos dizer assim. Portanto, ele vai, a partir da análise de diferentes imagens que as mulheres constroem, ou que os homens constroem, etc., ele vai mostrando diferentes facetas, diferentes aspectos da mulher. E este é um grande mérito, não há dúvida, na medida, um mérito do pensamento nietzschiano, na medida em que estamos aqui a léguas do pensamento metafísico. É algo novo que Nietzsche introduz para nós. Muito bem, então na Gaia Ciência, Nietzsche está aí trabalhando com a produção, a construção dessas imagens, de um lado, de outro, mostrando idealizações, autoidealizações, etc. Está falando do que nós podemos chamar de mulheres humanas demasiado humanas. E, ao mesmo tempo em que ele fala dessas mulheres que são humanas, demasiado humanas, ele introduz uma personificação feminina de uma entidade abstrata, que vai ser no prefácio, quando ele vai trazer a figura de Balbo. Eu não vou me deter aqui, mas eu já deixo apenas apontado esse descompasso entre as mulheres humanas demasiado humanas e essas personificações femininas de entidades abstratas. Porque esse descompasso vai se tornar muitíssimo claro e patente na obra seguinte de Nietzsche, que é Assim Falava Zaratustra. Aí sim nós temos este descompasso. Porque nós podemos pensar, mas em Zaratustra, está certo, vá lá que Nietzsche tenha esta imagem conservadora da mulher, que Nietzsche defenda a ideia de que o lugar da mulher é o lar, que a sua tarefa
é cuidar, é acompanhar o marido e cuidar dos filhos, que a sua missão, no fim das contas, é engendrar corpos robustos em que o caráter masculino se manifeste. Olha lá que ele tem essa ideia. Mas Nietzsche, vejam vocês, em Assim Falava Zaratustra, lá ele dá um grande lugar para as mulheres. Sim, a sabedoria, a vida e a eternidade, concebidas como mulheres, vão desempenhar um papel central nesse livro. Da sabedoria, Zaratustra se mostra cúmplice. Com a vida, ele se põe a dançar, e a eternidade, ele declara o seu amor. Sabedoria, vida e eternidade são as suas mulheres bem-amadas. E quando nós examinamos de perto o texto, nós vamos ver que as características, por assim dizer, atribuídas por Nietzsche a essas mulheres, diferem radicalmente das características que ele atribui às mulheres humanas demasiado humanas. A sabedoria muito arrojada, ela é selvagem, a selvagem sabedoria de Zaratustra, por exemplo. E daí por diante. Mas as mulheres humanas, demasiado humanas, essas não, essas elas devem ocupar um lugar na ordem social muito preciso e determinado e desempenhar papéis também muito precisos e determinados. Como eu disse, a mulher é do lar. Ela deve acompanhar o marido e cuidar dos filhos. E nesse percurso, então, como vemos, nós temos inicialmente ambivalências no que diz respeito ao procedimento das mulheres no humano demasiado humano, depois as ambivalências elas mudam de registro e elas passam a se concentrar nesse enorme descompasso entre as personificações femininas de entidades abstratas, a vida, a sabedoria, a eternidade, e as mulheres, que são humanas demasiado humanas. E quando chegamos a Para Além de Bem e Mal, e estamos aqui em 86, 1886 é o livro seguinte, em Para Além de Bem e Mal, na verdade, passamos das ambivalências à exclusão. Porque nessa série de parágrafos, uma série bastante conhecida, uma sequência bastante conhecida de parágrafos que vão do 230 ao 239 desse livro, Nietzsche vai tratar mais especificamente do movimento de emancipação feminina que estava nascendo, então, que estava emergindo, então, nessa segunda metade do século XIX. E ele será extremamente crítico. Enfim, ele terá observações do seguinte tipo: é preciso lidar com as mulheres de maneira oriental, considerá-las uma posse, por exemplo, ou então é preciso notar que a mulher é muito sedutora e manipuladora e, portanto, temos de ter muito cuidado, porque se esconde uma garra por debaixo da luva. As mulheres, na verdade, são como animais domésticos que precisam ser acarinhados, cuidados, para que se mostrem dóceis e proporcionem aos homens o prazer que lhes cabe. São aqui apenas algumas considerações que eu trago à guisa de ilustração destas posições que Nietzsche vai assumir em Para Além de Bem e Mal. E na sua crítica do movimento de emancipação feminina,
o ponto central, o núcleo desta crítica será a ideia de igualdade. Bem, nós sabemos que Nietzsche é um grande crítico desta noção de igualdade, em vários registros, inclusive. Em textos que datam desde 1873, por exemplo, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, quando Nietzsche vai trabalhar com a formação dos conceitos, ele vai mostrar que os conceitos procedem por igualação do não igual, portanto, enfim, há algo de fictício nos conceitos, né? É um exemplo. Ou então, quando Nietzsche vai criticar as leis da natureza, é algo também nessa direção. E assim por diante. Vamos encontrar vários exemplos aí no corpus nietzschiano desta crítica que o filósofo faz da ideia de igualdade. E quando Nietzsche critica a modernidade, Nietzsche introduz aí esta concepção das ideias modernas. A principal destas ideias modernas é exatamente a ideia de igualdade. Nietzsche dirá que nada pior do que trabalhar com essa ideia. Aos desiguais, o desigual. Porque Nietzsche tem, na verdade, uma determinada concepção de sociedade que, nessa concepção, nós podemos encontrar alguma ressonância da maneira platônica de pensar, não é? Enfim, filósofos, esses sim, os legisladores, os guerreiros e os artesãos. É algo mais ou menos similar que nós vamos encontrar em Nietzsche. E há passagens muito claras. Há, por exemplo, ele recorre não apenas a Platão, ele vai recorrer também às leis de Manu, etc., para falar da ordem das castas, e dizendo que as castas, no fim das contas, cada casta deve corresponder a uma determinada condição fisiopsicológica, que não há como fazer de uma outra maneira. Bem, então, é preciso lembrar também que nesse momento, no momento em que começa a emergir o movimento de emancipação feminina, a grande bandeira era a igualdade de direitos. O feminismo depois vai passar por várias outras etapas, mas neste primeiro momento a igualdade trata-se da igualdade de direitos, não é? Do sufrágio universal, etc. Bem, então Nietzsche vai atacar justamente este ponto, que é um ponto nevrálgico. Mas há algo mais, e há algo extremamente interessante, é que, no entender de Nietzsche, se nós partirmos aí dessa própria sequência de parágrafos do Para Além de Bem e Mal, mas também podemos ir além e pensarmos em passagens do Crepúsculo dos Ídolos, etc., na verdade, as mulheres que mais intrigam o nosso filósofo são as mulheres que escrevem livros. Mas, bem, que uma mulher decida escrever sobre as suas memórias, vá lá. Que ela queira publicar cartas de amor, isso pode ser admitido. Mas que uma mulher se dedique a textos que versem sobre questões políticas e filosóficas, isso é absolutamente inaceitável. E é inaceitável por quê? Porque são mulheres que passam a se expressar publicamente sobre questões outrora reservadas unicamente aos homens. É o que ocorre, eu mencionei logo de início, com 3 escritoras francesas que são Madame Roland, Madame de Staël e George Sand. Eu não vou aqui me ater, mas nós sabemos que são mulheres extremamente combativas até no domínio político efetivo, como Madame Roland, que estava ligada ao Ministério girondino, logo depois da Revolução Francesa, como a Madame de Staël, que foi expulsa da França pelo Napoleão,
que teve o seu livro destruído, o seu livro intitulado Da Alemanha, destruído na época, e como Jorge Sand, que, enfim, criou 3 jornais, publicou em todos eles, etc., e só se retirou lá para o seu domínio em Wuhan quando chegou ao poder Napoleão III e aquilo que ela esperava da França se converteu exatamente no oposto. E Nietzsche dirá, essas 3 mulheres são mulheres cômicas, porque, enfim, elas se equivocaram quanto ao que elas deveriam efetivamente fazer. Elas fizeram um erro de cálculo. Elas deveriam, sim, usar das armas que lhes são próprias. E quais são as armas que são próprias às mulheres? É a arte de sedução. Bem, na verdade, de modo bastante geral, esse foi o percurso que eu fiz, e nesse percurso eu me recusei eu renunciei, melhor ainda, a estabelecer um diálogo entre o pensamento nietzschiano e os estudos feministas. Isso porque me parecia indispensável evitar o risco de lançar sobre a obra de Nietzsche um olhar obnubilado pela defesa ou recusa das posições feministas. Por um lado, eu não queria fazer uma leitura literal e anacrônica dos seus escritos, que levaria a taxá-lo simplesmente de misógino, e, por outro, eu não desejava, sem uma avaliação prévia das suas proposições, lançar-me num discurso apologético que faria de Nietzsche cúmplice de posições feministas. Como eu disse de início, o que me interessou efetivamente foram as considerações de Nietzsche sobre as mulheres. Eu diria que é tudo uma questão também das nossas escolhas metodológicas e dos nossos propósitos. Atualmente, defende-se a ideia de que Nietzsche pode contribuir grandemente para os estudos feministas. E eu acredito que seja possível, sim. Por exemplo, pelo fato, como eu cheguei a mencionar, de ele recusar uma essência feminina e de trazer várias facetas da mulher. Do ponto de vista metodológico, do propósito desse trabalho, no meu entender, se trata de usar o corpus nietzschiano para tratar de outras questões. É mais ou menos o que o Foucault faz, não é? O Foucault, de uma certa maneira, ele deixa muito claro, não é possível tomar, para ele, não é possível tomar Nietzsche como um objeto de comentário. Na verdade, nós temos de fazer o pensamento nietzschiano ranger. E Nietzsche, evidentemente, e Foucault, evidentemente, né, embebido no pensamento nietzschiano, fez obras absolutamente extraordinárias que nos levam a compreender muito melhor a nossa própria sociedade. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é a perspectiva do historiador da filosofia, que vai procurar lidar ali com o seu objeto de estudo, e, no meu caso, os textos nietzschianos. Eu gostaria de parar por aqui para que nós tivéssemos a oportunidade de conversar. Muito obrigada, professora Scarlett, pela excelente, instigante palestra, apresentação. A gente abre direto para os debates. Quem queira se inscrever pode colocar o seu nome, levantar a mão ou até enviar pergunta no chat que eu posso fazer a leitura. Professora, se me permitir, eu gostaria de já começar, enquanto o pessoal vai se inscrevendo, com uma primeira questão. No final da sua fala, você chegou a mencionar um pouco das interpretações de Nietzsche que aparecem em alguns textos feministas, né? Inclusive recentes, assim, acho que um pouco influenciada pela leitura até de Derrida, assim, desse não lugar e desses modos de representação do feminino que aparecem na Delaurettes, na Lucy Garret, até na Judith Butler, como ela utiliza de algumas formas que talvez
realmente essa ambivalência do texto, das representações das mulheres no texto de Nietzsche, nos concede espaço, né, para talvez utilizá-lo nessas formas de pensamento. A minha pergunta seria, porque a descrição do feminino nunca vem desacompanhada de uma descrição do masculino, ela está sempre relacionada. Eu fico pensando se a gente poderia ver a descrição do masculino e da posição do homem com a mesma ambivalência. E eu pergunto isso porque eu vejo que o Nietzsche se tornou um pensador bastante influente para movimentos de extrema-direita, que são contra o feminino. Tem um dos grandes influenciadores do pensamento americano, que é o Jack Donovan, né, que é um amante de Nietzsche, coloca ele como Nietzsche o verdadeiro, que conseguiu descrever realmente a posição dos homens, e até tem um livro do Manual do Homem, né? Então, eu não sei se nos textos do Nietzsche a posição do masculino e do homem fogem ou tem uma ambivalência que não certas figuras necessárias de dominação. Muito obrigada. Já deixo o convite aos colegas para participarem do debate. Obrigada, Camila. Na verdade, nesses textos, sim, com certeza, uma determinada configuração do feminino traz também necessariamente ecos numa determinada configuração do masculino. Nesses textos, nós vamos encontrar algumas passagens em que Nietzsche diz que se as mulheres pretendem a igualdade, é porque os homens não estão fazendo o trabalho que lhes cabe. Ou seja, é porque eles não estão exercendo a sua posição de mando. E Nietzsche vai criticar, muito de perto, inclusive, John Stuart Mill. Porque é curioso, vale a pena nós trazermos aqui a figura de John Stuart Mill. Nós sabemos que John Stuart Mill, ele defendia posições feministas, ele foi casado com uma feminista, a Harriet Mill. Ele chegou a publicar com ela, inclusive, textos, assinaram juntos textos, etc. E Nietzsche, na sua crítica, essas críticas vão aparecer em Para Além de Bem e Mal, em particular, nessas críticas, Nietzsche vai dizer exatamente isso. O problema é que nós temos aí alguns jumentos, é assim que ele se refere a Stuart Mill, uns doutos jumentos que, no fim das contas, ainda incentivam as mulheres a lerem, a se expressarem, a abandonarem a religião, diz ele, enfim, a dedicarem-se ao livre pensar. E, com isso, enfraquecem efetivamente a posição que o homem deve ter em relação à mulher. Quando eu falo de ambivalências, eu trago essas ambivalências, em particular, no que diz respeito eu localizo essas ambivalências, em particular, em Humano Demasiado Humano. Eu acho que aí elas estão presentes, mas são ambivalências no que diz respeito ao comportamento das mulheres, não é? Então, as mulheres, por um lado, elas não têm condições de tomar em mãos as rédeas da sua própria vida, por outro lado, elas querem exercer poder em relação aos homens. Então, você tem aí uma figura um tanto feminina, um tanto ambivalente. Mas, a partir daí, as ambivalências, elas, como eu procurei trazer, elas mudam de registro. Elas mudam de registro uma vez que nós temos ou personificações abstratas, portanto, a verdade, a sabedoria, a eternidade, Balboa, etc., não é? E, por outro lado, as mulheres humanas que estão aí. E, enfim, não estamos falando, sem dúvida, não estamos, sem dúvida, no mesmo registro teórico, no mesmo registro quando falamos das personificações femininas e quando falamos das personificações femininas e quando falamos das mulheres que efetivamente são humanas, existem, estão aí. Em relação à figura masculina, eu não veria assim tantas ambivalências. Nós podemos encontrar alguma coisa também em Humano Demasiado Humano, mas há passagens saborosas quando Nietzsche vai dizer que toda mulher carrega em si a imagem da mãe. E toda mulher também se comporta em relação ao homem de uma maneira maternal. Então, os comportamentos e atitudes masculinos, quem é responsável por eles?
à mulher. Estão isentos. São justificados. Muito obrigada, professora. Eu vou fazer a leitura da pergunta que o professor Nitamar enviou aqui no chat. Qualquer dúvida, se precisar repetir, você me avisa, mas consegue acompanhar aqui que ele enviou. No Fest, homenageando a sua articulação nietzschiana entre filosofia e cultura, organizado pelo professor Ivo da Silva Júnior, ficou bem caracterizada essa ideia de cultura filosófica que pode nos ajudar a compreender as diferentes recepções das obras de grandes pensadoras e pensadores. Na sua avaliação, por que a recepção de Nietzsche, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e Europa, suscitou recepções tão polêmicas e conflitantes com a francesa e a alemã? Nesse sentido, haveria também uma pluralidade de recepções feministas de Nietzsche, celebrando seu perspectivismo hermenêutico? Muitíssimo obrigada, Nitamar, por essas questões tão instigantes. Eu vou começar pela última, no que diz respeito, por exemplo, a essas recepções feministas e não feministas, né, do pensamento nietzschiano. É muito interessante notar que Nietzsche ele vai ser recebido pelas mulheres, eu não diria necessariamente recepções feministas, mas ele vai ser recebido pelas mulheres já no início do século XX. E, de uma maneira geral, essas recepções são recepções que fazem eco às recepções masculinas da época, as recepções em geral. Ou seja, Nietzsche, enfim, é um pensador perigoso. Perigoso porque ele pode levar a uma certa desagregação social, antes de mais nada. Então, esta ideia do perigo, Nietzsche, é uma ideia que aparece já numa das primeiríssimas resenhas de uma das suas obras, O Perigoso Livro de Nietzsche, que aparece num jornal alemão. Então, neste momento, na passagem do século XIX para o século XX, eu tenho a impressão de que, de maneira geral, tanto na França quanto na Alemanha, esta é a recepção mais corrente do pensamento nietzschiano. Ele não tem como catalogá-lo, não se sabe o que fazer com ele, não é? Então ele vai ser taxado de perigoso. Há também aspectos da sua biografia que serão ressaltados, como o fato de ele ter sido internado em hospitais psiquiátricos, etc. Ou seja, desde os primeiros dias de janeiro de 1889, nós sabemos que Nietzsche interrompeu as suas atividades intelectuais, sofreu um colapso psíquico e isto vai ser também lembrado e acentuado, né? Então, é o que nós temos aí no início, nessa passagem, na verdade, do 19 para o 20. Depois, as recepções, elas se alteram um tanto, né? Elas se alteram devido a muitos fatores, né? Para fazer um trabalho sobre recepção, nós temos de cruzar várias linhas de investigação. Nós temos de partir da história factual e chegar até a história de mentalidades, nós temos de pensar em transferências culturais, enfim, é um trabalho extremamente extenuante este, que é o trabalho da recepção. Mas nós podemos trazer aqui um tanto a recepção francesa num primeiro momento e depois podemos falar um tanto da recepção alemã também. A recepção norte-americana ou anglo-saxã é algo que veio bem mais recentemente, né? Também podemos chegar até ela. Mas comecemos pela recepção francesa. Na verdade, Nietzsche, na França, ele começa a ser mais seriamente conhecido, digamos assim, porque até então, na passagem do 19 para o 20, nós temos artigos jornalísticos de modo geral, leitores esporádicos, e que de forma, enfim, e que leem Nietzsche muito mais a partir de traduções que são feitas para o francês do que no original. Só para lembrar, André Gide, por exemplo, em 1911, vai dizer que Nietzsche
se tornou célebre antes de ser conhecido, porque, na verdade, a sua obra sequer tinha sido lida, e ele já era um autor famoso. Bem, e quem vai se interessar inicialmente por Nietzsche na França vão ser os germanistas, como Charles Handler, etc. Depois nós vamos ver, eu só abro aqui um pequeno parênteses, que isso também vai ocorrer no mundo anglo-saxão, né? É o Nietzsche, enfim, os colegas, tanto o Duncan Larger na Inglaterra, como o Jensen, o Anthony Jensen, nós temos uma grande parceria com ele nos Estados Unidos, eles trabalham não em departamentos de filosofia, eles não estão ligados à filosofia, eles estão ligados à literatura, etc., né? Esta é a entrada de Nietzsche no mundo anglo-saxão. Mas isso pouco importa, é uma questão de rubrica, no fim das contas. Mas voltando lá à recepção francesa. Então, são os germanistas. Temos aí o Charles Handler, que faz um trabalho monumental entre 1920 e 1931, e a partir daí, enfim, os estudos nietzschianos, com a Geneviève Bianchi, etc., começam a ganhar algum fôlego, né? A Crémière Marietti também, etc. Bem, até 1960, até a década de 60. Na década de 60, há algo extremamente curioso que ocorre na França. Muitíssimo bem-vindo também. Porque até então, havia um triunvirato, por assim dizer. Era o chamado Reino dos Três Hs. Husserl, Hegel, Husserl e Heidegger. Esses eram os filósofos privilegiados. Ocorre o colóquio de Royaumont, em 1964, e o que Foucault faz? Ele substitui esse triunvirato por outro, Marx, Nietzsche e Freud. E, portanto, aí, neste momento, nós já temos uma virada na cena filosófica francesa. Essa virada, de uma certa maneira, se completa com a obra de Deleuze, Nietzsche e a Filosofia, em que Deleuze vai dizer que o pensamento nietzschiano é anti-hegeliano, é antidialético, é a dialética hegeliana, de ponta a ponta. E, portanto, com isso, Nietzsche finalmente entra no panteão filosófico, na medida em que Deleuze promove uma reviravolta tal que faz com que Nietzsche agora é considerado filósofo a partir das suas próprias armas, né? Que é uma arma contra o discurso filosófico tradicional. É por essa ocasião que nós temos, não é? E com Nitamar bem lembrava, que nós temos a figura, por exemplo, de Sarah Kaufmann. Kaufmann, que era discípula de Derrida, que também está presente nesse momento. São os pensadores rebeldes, né? Foucault, Deleuze e Derrida, também está presente nesse momento, e com a Sarah Kaufmann, nós vamos ter uma outra abordagem do pensamento nietzschiano, que eu não diria necessariamente feminista, mas que, de uma certa maneira, abre espaço para isso, para essa interlocução com a Irigaray. A Lucie Irigaray entra... L'Amante Marine é um livro absolutamente fantástico. É uma espécie de acerto de contas de uma mulher com o pensamento nietzschiano. Bem, na Alemanha, eu tenho a impressão de que as coisas se dão de uma maneira um tantinho diferente. É claro que nós não podemos deixar de mencionar o nacionalsocialismo, né? Com toda a recuperação que o nacionalsocialismo faz do pensamento nietzschiano, recuperação essa, na verdade, que é muito propiciada pela própria atitude da irmã de Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche. Fica aqui apenas à guisa de ilustração o fato de ela ter sido enterrada com a bandeira nazista e com todas as honras, não é? Todas as honras que o nazismo
lhe outorgou. Ela foi velada por Hitler nos arquivos Nietzsche em Weimar, etc. Portanto, colocou o pensamento nietzschiano a serviço já do nazismo. Por outro lado, na DDR, na Alemanha Oriental, evidentemente, Nietzsche não era bem visto. Não era bem visto, não só por essa razão, mas nós temos também o trabalho do Lukács, que vê Nietzsche como um ideólogo da burguesia. E lá, na Alemanha Oriental, na época do Diamat, né, do materialismo dialético, não há como aceitar o pensamento nietzschiano. Uma grande batalha foi feita em 1971 por um estudioso do pensamento nietzschiano, que eu tive a oportunidade de conhecer e visitar, e, enfim, aprendi muito com ele, tenho um enorme apreço por ele, que é o Wolfgang Müller-Lauter. O Müller-Lauter, ele criou os Nietzsche-Studien, ele criou essa coleção de livros que é Monographien und Text zur Nietzsche-Forschung, enfim, e ele procurou, basta nós tomarmos aí os primeiros volumes do Nietzsche-Studien, né, uma revista anual, ele procurou justamente aglutinar pensadores franceses e pensadores alemães, porque nós também sabemos que a história entre a França e a Alemanha não é uma história sempre muito fácil, não é? Nós tivemos a anexação da Alsácia e da Lorena lá atrás, nós tivemos, enfim, a Guerra Franco-Prussiana, enfim, nós tivemos muita coisa por aí nessa história, né? Tanto que hoje, nos dias de hoje, enfim, fala-se no par franco-alemão, até hoje, enfim, estão lá o presidente da França e a chanceler da Alemanha, Macron e Merkel, juntos para mostrar que esta história foi uma história passada. Bem, mas voltando, sim, há um belíssimo trabalho na Alemanha, da Schoeber, Angelika Schoeber, que vai fazer um trabalho de recepção do pensamento nietzschiano e que vai procurar trazer justamente essa interlocução com o feminismo. Bem, mas eu tenho a impressão de que a maior parte de trabalhos nessa direção ela vem com os estudos norte-americanos. Eu tenho a impressão de que é aí, sim, que se passa a estabelecer essa interlocução entre o pensamento nietzschiano e os estudos feministas. Muito obrigada, professora. Vou passar para a pergunta seguinte, que é do professor Fábio Capri. Ele enviou ali no chat: muito obrigado, professora Scarlett. Peço escusas pelos problemas de informática e de conexão. Chove, e chove muito em Porto Alegre. Gostaria de ouvi-la um pouco sobre a relação de Nietzsche e Lu Salomé. Certo. Tudo começa, caro Fábio, obrigada pela sua pergunta, tudo começa num dia de abril de 1882, em Roma. Nietzsche, nós sabemos que já estava com vários problemas de saúde, não é? Em 1879, ele apresentou a carta de demissão à Universidade da Basileia, na Suíça, onde ele lecionava. Ele havia lecionado durante 10 anos lá. E Nietzsche está procurando, nesse momento, desde 79, ele passa 10 anos procurando o clima ideal, as condições meteorológicas ideais, a dieta ideal, etc., né, para tentar lidar com as suas enxaquecas, os problemas da vista que ele tinha, usava fortes lentes, enfim, e tudo isso, problemas estomacais, enfim, muitos problemas. Nietzsche havia ido para o sul da Itália, ele havia ido para a Sicília, e não se deu bem lá com o siroco, o vento que soprava muito forte, e acabou em Roma. Em Roma ele tinha uma amiga que estava passando um tempo em Roma, que é a Malvida von Meisenburg, eu já mencionei aqui. E outro amigo dele também estava lá com a Malvida, que é o Paul Ré. E nesse momento é que Nietzsche vai conhecer a Lu Salomé. Há uma diferença de idade entre eles, né? Uma diferença aí de
enfim, 82, Nietzsche está com 38 anos, a Lu Salomé deve estar com 19, em torno disso, algo assim. A Lu Salomé é uma jovem russa, ela está viajando com a mãe, saiu da Rússia, está viajando aí por diferentes países da Europa e ela quer, enfim, na verdade, se ilustrar, digamos assim. Quer se dedicar, não só a se ilustrar, na verdade, quer se cultivar, é sério, não é mero diletantismo, né? Ela quer, na verdade, entrar em contato com quem está pensando na época, né? De forma a poder desenvolver a sua própria reflexão. E só abro aqui um parênteses, e ela desenvolveu a sua reflexão, né? Enfim, escreveu vários livros, nós sabemos, depois teve uma relação forte com o Freud, uma relação teórica forte com o Freud, escreveu também textos teóricos, tem textos literários, etc. Foi uma grande mulher, a Lu Salomé. E nesse momento ela é jovem, né? E ela conhece Nietzsche, conhece Poré ali. E Nietzsche vê na Lu Salomé a sua discípula ideal, quem pode levar adiante as suas ideias, etc. Mas o que acontece é que a Lu Salomé, ela tinha, por assim dizer, um modo de vida bastante liberal para a época. E isso não foi absolutamente aceito pela irmã de Nietzsche, pela Elisabeth Förster Nietzsche. A Elisabeth, quando notou essa proximidade de Nietzsche e Lu Salomé, procurou de todas as maneiras, fazer com que essa relação terminasse. Eu acredito que não tenha chegado a ser efetivamente uma relação amorosa, eu acho que era uma relação amistosa. Mas havia projetos de viajarem juntos, haviam pensado em ir para Paris, alguns projetos envolviam o Poré, inclusive, enfim, os três iriam para Viena ou Berlim, Nietzsche queria estudar, procurar os fundamentos científicos do seu pensamento do eterno retorno do mesmo, enfim, queria ir para a universidade, enfim, é este o momento de vida de Nietzsche. A Elisabeth Förster Nietzsche, eles se encontram, portanto, em Roma, como eu disse, e depois eles voltam a se encontrar em Lucerna. Há em Lucerna aquela célebre foto, acho que todos já viram, uma foto em que Nietzsche e Poré estão puxando uma carruagem e a Lu Salomé está conduzindo com açoite, ambos, né? Isso é muito interessante, porque depois nós vamos encontrar, me perdoem aqui, eu não quero ficar divagando, mas há algo importante. Em Assim Falava Zaratustra, nós vamos encontrar uma passagem em que uma mulher idosa conversa com Zaratustra e diz, bom, eu vou dar a você uma pequena verdade. Se você vai ter com mulheres, não se esqueça do chicote. E é uma espécie de resposta, se nós quisermos assim, à foto de Lucerna que já havia sido tirada, não é? Nós estamos aí já em 83, a primeira parte do Assim Falava Zaratustra, 82 havia acontecido Lucerna, e depois de Lucerna, Tautenburgo, na Alemanha, a Elisabeth Förster Nietzsche vai procurar, que ainda não é Förster, ainda ela não havia se casado com esse antissemita, o Bernhard Förster, né? Bem, mas a Elisabeth vai procurar encontrar uma forma de expulsar a Lu Salomé da Alemanha, enfim, há uma série de intrigas aí nessa direção. E isto acaba levando à ruptura da relação. Nietzsche fica, segundo as cartas, né? Parece que ele fica desesperado, e ele chega a escrever, hoje eu fumarei a xixa até a morte. Bem, então, a relação entre Nietzsche e Lu Salomé, do ponto de vista, digamos, filosófico, teórico, conceitual,
eu tenho a impressão de que isso não nos acrescenta muito, no fim das contas, porque Nietzsche encontra a Lu Salomé quando ela era muito jovem. Nietzsche vai chegar a ler um livro da Lu Salomé, que é o primeiríssimo livro dela, em que ela publicou com um pseudônimo, e, na verdade, aqui eu abro outro parênteses, porque as mulheres, como a própria George Sand, né, que é Horror de Pain, o nome dela, a própria George Sand tem de recorrer a um pseudônimo masculino para conseguir publicar os seus escritos, né? Assim também a Lu Salomé, naquela época, publica um texto literário com o nome de Henri Lou, e numa carta Nietzsche diz que é um quase romance. Portanto, do ponto de vista, insisto, teórico, filosófico, conceitual, essa relação não nos traz, na verdade, grandes esclarecimentos sobre o próprio pensamento nietzschiano e nem sobre o pensamento da Lu Salomé. Muito obrigada, professora Scarlett. Nós temos aqui uma pergunta do colega Luiz Pereira. Vou fazer a leitura. Agradeço a brilhante apresentação da professora. Podemos dizer que Nietzsche, com relação à mulher, é um seguidor, se assim podemos dizer, do apóstolo Paulo? Ele traz uma citação. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado o Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Poderia abordar a influência do cristianismo protestante na relação de Nietzsche e sua leitura das mulheres? Muito obrigada, Luiz Pereira. Sim, eu estaria inteiramente de acordo quanto à primeira parte da citação. A segunda, talvez não. A primeira parte da citação, pela seguinte razão. Em Para Além de Bem e Mal, nós vamos encontrar um parágrafo em que Nietzsche vai dizer que a mulher se cale na igreja. Isto foi muitíssimo sábio. Né? Em latim ainda, né? Mulher tácita, in ecclesia. E depois que a mulher se cale sobre política, e também foi extremamente sábio, e que a mulher se cale sobre a mulher. Na verdade, que a mulher não diga absolutamente nada sobre a mulher, porque ela não sabe nada a respeito da mulher e ela só vai incentivar as mulheres a se tornarem independentes. Portanto, então, em relação à primeira parte da citação, sem dúvida. Em relação à segunda parte, eu já teria uma certa dificuldade, porque Nietzsche não caminharia nessa direção no que diz respeito à criação. Né? Adão e Eva, acho que ele não entraria por aí. Na verdade, ele chega a fazer reparos em relação a esse ponto no Anticristo. Né? Ele chega a tratar especificamente deste ponto no Anticristo, tratar da serpente, tratar da invenção do mal, etc., né? Nietzsche, na verdade, vai entender que os valores são humanos, demasiado humanos, surgiram em algum lugar, enfim, eles podem se transformar, desaparecer, novos valores poderão ser criados. Portanto, quando Nietzsche escreve em Assim Falava Zaratustra, Deus está morto, não se trata aí de ateísmo, porque, no fim das contas, a questão de fé é uma questão de foro íntimo, e Nietzsche não está preocupado com isso, mas trata-se, sim, de dizer que Deus, esse Deus onipotente, onisciente, criador, não tem mais poder eficiente, porque os valores, esse Deus que é sumamente bom, na verdade, é uma ideia que já não serve mais, porque os valores foram criados pelos homens, pelos seres humanos. E, portanto, também esta ideia do ser humano como uma criatura em relação ao Criador deixa de ter sentido, porque se a ideia de Criador desaparece, a ideia de criatura necessariamente também terá de desaparecer. E é nesse contexto que se inscreve a noção de além do homem, mas aqui eu fui numa outra direção. Quanto à influência do cristianismo protestante no que diz respeito a Nietzsche, o que nós podemos notar é que Nietzsche, sem dúvida, claro, o pai era
O pai era pastor, o Karl Ludwig era pastor, na família da mãe era uma família de pastores também. Com o desaparecimento do pai, Nietzsche ainda era muito menino, a família se mudou de Höken, onde Nietzsche havia nascido, para Naumburg, para junto da família da mãe, e sem dúvida, próprio Nietzsche pensava em seguir os estudos de teologia. E quando foi para a escola de Pforta, próxima de Naumburg, ele se dedicou a esses estudos. Depois, enfim, mais jovem, no final deste ciclo de Pforta, ele não sabia muito bem o que fazer, mas decidiu optar pela filologia e se tornou helenista. Mas o que interessa aqui para nós é que, se nós tomarmos, por exemplo, um escrito como o Anticristo, nós vamos notar o notável, notar o notável é difícil, nós vamos notar o extraordinário conhecimento que Nietzsche tinha das escrituras. Isso sem sombra de dúvida. Claro que é algo que servirá a Nietzsche justamente para combater a religião cristã. Muito obrigada, professora Scarlett. Acho que nós estamos chegando no nosso horário de previsão de encerramento. Acho que tinha mencionado que está trabalhando na tradução para o português do texto. Já tem uma expectativa de lançar em português? Sim, eu acredito, já está terminando, já está nas mãos da editora, não vou dizer qual editora, mas já está nas mãos, já assinei o contrato com a nova editora e, na verdade, enfim, em princípio deve ser publicado em março, abril deste ano, com outro título. Tá certo. Com outro título, porque, no fim das contas, ao traduzir para o português, eu acabei acrescentando passagens, etc. Né? A estrutura é exatamente a mesma, a temática é exatamente a mesma, a metodologia é exatamente a mesma, mas há algumas passagens que foram acrescentadas. E eu tenho a impressão de que Nietzsche às mulheres faz mais jus do que as ambivalências de Nietzsche. Acho que as ambivalências de Nietzsche, na verdade, foi também uma sugestão da editora francesa. O professor Itamar está com a mão erguida. Mais uma vez, Scarlett, muito obrigado. Foi bom a Camila ter trazido essa questão, porque estamos com grandes expectativas, então, para o lançamento, então, do livro em português também. Mas eu fiquei muito, muito contente com toda a apresentação, que foi brilhante, e com os teus comentários, particularmente nessa área da religião, como eu também fiz estudos de teologia, até eu ia observar isso, que o David Allison me arrumou uma vez uma tradução de um texto do Paul Valadier, Nietzsche, l'athée de rigueur. Então, Nietzsche é o ateu rigoroso. Né? E eu fiz a tradução para o inglês, lá nos Estados Unidos. Mas o que eu achei interessante é que depois a gente conheceu o Paul Valadier, e era interessante justamente essa leitura da morte de Deus, que é muito mais interessante do que muita gente pensa. Não é? Inclusive, eu sempre recomendo aí para os estudantes de teologia, se querem entender um pouco de teologia protestante liberal, tem de ler o Anticristo, porque ali está tudo bem explicado sobre a recepção daquelas querelas da vida Renan, não é? As vidas de Cristo, etc. Sim. E é fantástico, né? essa questão da grande compreensão que o Nietzsche tem. Realmente, olha, eu conheço poucos leitores da Bíblia tão bons como Nietzsche. Ele realmente conhecia a Bíblia de trás para frente. Era impressionante isso. Sem dúvida. Foi um prazer enorme estar com vocês, de fato, uma grande alegria. Mais uma vez, eu quero agradecer profundamente essa oportunidade desse encontro, né? Esperemos que outros encontros, de uma forma ou de outra, se façam e que nós
temos aí a dialogar e a conversar. Enfim, muitíssimo obrigada a todos que eu estou vendo e todos aqueles que eu não vejo. Muito obrigado, Obrigada. Scarlett. E vamos fazer o lançamento do seu livro, então, presencialmente, em português. Perfeito, muito obrigada a todos. Muita saúde, muita força. Tudo de bom. Um grande abraço. Bom final Grande de abraço. semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.